Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais esse encontro fraterno e amoroso em torno dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos inicialmente fazer a nossa ligação com os nossos mentores queridos, agradecendo a presença deles junto a nós. Agradecemos também a nossa mãe espiritual, pedindo a ela que nos eleve até Jesus, seu Filho amado. Perante o Mestre, nós nos ajoelhamos para rogar a Jesus que nos leve à presença de nosso Pai, através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E continuamos então com a leitura do nosso livro Vinha de Luz, e hoje nós temos a lição 55, intitulada Igreja Livre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 26. Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: o exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a Igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra nas afirmativas de Paulo um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram no círculo das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social, por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis sem deter-se na cor ou no feitio das suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada de homens que se distanciam uns dos outros pelo separativismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. De difícil compreensão, a bem da verdade, porque aqui ele está tecendo considerações sobre o dogmatismo que há muitos séculos vem dominando as igrejas como um todo, católica, todas as demais religiões que estão aí pelo mundo, ok?
Então, o que acontece? As pessoas procuram, aqueles que estão à frente dessas igrejas, procuram exteriorizar o seu pensamento particular, né? E querem impor esse pensamento, as atitudes, para todos aqueles que seguem, ou sejam, os fiéis daquela igreja, né? E esquecem efetivamente da pureza e da simplicidade das igrejas de outrora. Como Jesus nos ensinou, nós podemos orar em qualquer canto do país, do mundo, onde quer que nós estejamos. No recesso de nosso lar, em qualquer cantinho que nós estivermos, podemos elevar a nossa oração ao Pai. Ali está a nossa igreja. Não a igreja dos homens, como nós estamos pensando e falando, né? As catedrais, as grandes construções, suntuosos edifícios, nada disso. A igreja interior, aquela que nos eleva à igreja do Pai, ou seja, a presença amorosa de Jesus quando nós estamos munidos de bons sentimentos e queremos efetivamente levar a Deus a nossa gratidão pelos dias de vida. Então, muitos de nós, quando professamos uma ideologia católica, ou espírita, não importa, né? Evangélica, todos os caminhos são válidos, mas nós somos colocados como se fanáticos, né? Nos categorizam como fanáticos, porque aqueles que são destituídos de sentimentos religiosos não conseguem aceitar a nossa posição, a nossa dedicação a uma igreja, a uma casa espírita, a uma oração, a um templo, onde quer que nós procuremos estar para reverenciar a Deus e agradecer a Jesus. Então nós somos chamados de fanáticos, nós somos desprezados, somos até muitas vezes ridicularizados. É, muitas vezes numa casa de oração nós encontramos pessoas assim, lamentavelmente dissimuladas no sentido de que ainda pensam de forma particular. Não aceitam a livre e a espontaneidade das criaturas em se elevar em pensamento e coração aos ensinamentos de Jesus. Porque, na verdade, o que é que está se procurando fazer nessas ocasiões? Buscar a entrada na igreja celestial, não na igreja material, não nessas igrejas que nós encontramos por aqui, esses prédios suntuosos, nada disso. A igreja espiritual é aquela que Jesus nos recebe na sua glória, no seu amor, nos abraça, nos conforta e nos passa aquele sentimento de amorosidade, de progresso espiritual que nós estaremos fadados a seguir. Então, não se deixem abater por comentários, por situações de inveja ou mesmo de chacotas que porventura qualquer um de nós possa vir a sofrer. Ignore, ore por essas criaturas, porque eles são os doentes que precisam de oração. Nós, estando ligados a Jesus, estamos felizes, nós nos sentimos amados e, por conseguinte, nós nos sentimos elevados à igreja de nosso Pai maior. Vamos pensar um pouquinho sobre essa lição, procurando o templo interno de cada um para poder exercer essa confiança e essa amorosidade que se espera de cada um de nós. Agradecemos também neste momento a Jesus que nos ampara e nos intui e vamos fazer as nossas vibrações mentalizando muito amor, paz, serenidade para todo o mundo, vibrando especialmente pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil amado. Vibramos por nossos amigos, principalmente pessoas que estejam doentes nas UTIs, nos hospitais. Vibramos pelas crianças, pelos velhos, por todos aqueles que não têm lar e que andam pelas ruas sem
um alimento, sem um agasalho, sem uma proteção. Pedimos a Jesus que abençoe a nossa família, adentrando os nossos lares, trazendo a luz do seu Evangelho, iluminando todos os aposentos, reconfortando-nos a cada um e trazendo a paz interior para todos nós. E pedimos a Jesus, Mestre querido, permita-nos que vibremos por nós mesmos, porque ainda precisamos muito do seu amparo, da sua ajuda, do seu amor para com todos nós. Obrigado, Senhor, obrigado, bons amigos espirituais, obrigado, Deus da vida, e que nós possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade em breve. Que assim seja e até lá.